Depois de 6 cirurgias e 2 só o ano passado, é claro que esse ano eu ia ser diagnosticada com a pior dor que um ser humano pode sentir. Então, você já sentiu uma dor tão forte que parece que seu olho vai explodir? Eu senti e descobri que isso tem nome. Cefalia em salvas. O nome é bem estranho. Em inglês é cluster headache, que faz mais sentido do que cefalia em salvas. O que seria uma cefalia em salvas? Que não salva ninguém. Mas hoje eu vou te explicar o que é isso e a minha experiência e como isso tudo está mudando a minha vida, né? Porque tô no processo ainda. Então vamos nessa. Oiê, eu sou Luana Ferreira e esse é mais um vídeo pro canal. Roda a vinheta! Então vamos pro começo. O que é cluster headache? Um nome tão chique, vamos dizer assim. A cefalias em salvas é considerada uma das dores mais intensas que um ser humano pode sentir. Ela não é uma dor de cabeça comum e também não é uma enxaqueca. Ela vem em crises e geralmente sempre do mesmo lado da cabeça. Bom, em mim, a maioria das vezes está sendo no direito, mas também ela pula pro esquerdo. Principalmente na região do olho, aqui assim. E os sintomas podem incluir dor extrema, intensa, geralmente atrás do olho, que nem eu falei. Olho lacrimejando, nariz escorrendo ou entupido, sensação de pressão ou queimação e inquietação. Você não consegue ficar parado, que é diferente da enxaqueca. Quando você tá com enxaqueca, você só quer ficar parado, deitado, mas com cluster headache é o contrário, você não consegue ficar parado porque você fica agoniado, você quer fazer alguma coisa. E o mais doido é que as dores vêm em ciclos, por isso o nome é em salvas, no caso cluster. No meu caso, as crises têm vindo sempre mais ou menos nos mesmos horários, que eu li que também é muito comum entre as pessoas que têm cluster headache, é que elas vêm sempre no mesmo horário. Pra mim tá sendo 3 vezes ao dia, mas eu li que tem pessoas que podem ter até 8 vezes ao dia. Imagina só, você ter 8 crises de dor de cabeça ao dia. Horrível. Com 3 eu já quero, bater minha cabeça na parede, imagine com 8. É sempre no mesmo horário, que eu tava falando, de madrugada, entre 8 a 4 horas da manhã. Tem também de manhã, entre 10 e meio-dia, e entre 1 hora e 4 horas da tarde, ou se não, de noite, entre as 6 e as 10 horas da noite. Eu sempre tenho uma crise nesses horários. E essas crises podem aparecer várias vezes ao dia, que nem eu tô contando, durante semanas ou meses, e depois simplesmente desaparece por um tempo e depois volta. Eu li que a maioria das pessoas tem essa crise na primavera e no outono. No verão e no inverno, elas ficam mais de boas, então a esperança é que daqui a pouco isso some, porque então estamos perto do verão. E não é só uma dor física, isso mexe com o seu psicológico, que é perigoso porque a maioria das pessoas que tem essa doença, né, que é uma doença, cluster headache, ela mexe com o seu psicológico. Você tem pensamentos ruins, vamos dizer assim, que nem eu falei, né, de bater a cabeça na parede ou ir até o extremo. E
E é difícil explicar porque é uma dor que você nunca sentiu. Eu nunca tinha tido problemas com dor de cabeça, já tive vários outros problemas de saúde, mas nunca tinha tido realmente um problema com dor de cabeça. Eu tinha dores de cabeça, tipo, uma vez ou outra perdida, mas nunca tão intenso assim. Já faz um mês que tá sendo 3 vezes ao dia, todos os dias, e por isso que também não dá pra dizer que é migrena, que é enxaqueca, né? Porque a enxaqueca não é tão frequente assim, ela é mais tipo, no máximo 15 ou 20 vezes no mês. E não é, nunca, e pode durar até 3 dias e não, tipo, durar um mês todos os dias. O diagnóstico é geralmente clínico, feito por um neurologista, então vamos entrar na parte de como eu recebi esse diagnóstico. Como eu falei, já faz um mês que eu tô sentindo essa dor de cabeça, ainda não passou, ainda tô sentindo. E eu fui no neurologista clínico, e lá eu expliquei as minhas dores de cabeça, mas antes eu não tava... antes desse mês, há uns 2 meses atrás, eu tava sentindo mais uma dor de cabeça que vinha daqui de trás da cabeça pra frente e ficava aqui na testa e, tipo, não era tão frequente, era mais ou menos umas 3 vezes na semana e não era tão frequente. E aí eu recebi o diagnóstico de um outro tipo de dor de cabeça, que é dor de cabeça por tensão muscular. E daí eles me falaram pra sair mais, caminhar, fazer exercício, pra que a dor de cabeça melhorasse. Bom, eu fiz tudo isso e não melhorou nada. Pelo contrário, piorou, a dor de cabeça mudou. Eu senti como se tivesse ficado mais frequente, né? E ficasse mais forte e tivesse mudado. Porque antes era meio que na cabeça toda a dor de cabeça e do nada ficou de um lado só da cabeça. Aí eu voltei na neurologista, que não era uma neurologista formada ainda, ela está ainda no aprendizado. E ela me disse que dessa vez a dor de cabeça que mudou pode ser enxaqueca. Aí ela me passou um remédio para enxaqueca e falou que ia melhorar. Eu comecei a tomar esse remédio todo dia de noite e só tinha melhorado, tipo, de 3 crises eu tava tendo 2 crises. Mas ainda tava muito intenso e depois ficou pro lado esquerdo. E do lado esquerdo eu pensava que, tipo, a dor já era horrível do lado direito e que, tipo, eu não ia suportar. Do lado direito é, tipo, uma dor pra morrer. Não, peraí, confundi. Eu tava sentindo a dor só no lado direito, né? E eu já achava que era uma dor insuportável. Quando a dor foi pro lado esquerdo, eu senti que eu ia morrer. Não dava pra aguentar aquela dor. E eu falei, não, eu tenho que voltar lá no neurologista. Mas eu não quero mais ir nessa neurologista. Eu quero ir em um neurologista formado. Então eu decidi ir no neurologista do hospital. E eles só tinham consulta para maio, mas eles sempre, toda quarta-feira, aceitava consulta, tinha consulta aberta, né? Onde você pode ir e sem ter marcado horário e você esperava o médico lhe chamar. Aí eu fui, fiquei esperando, aí ele me consultou, fez os exames lá clínicos, né? De colocar um dedo assim, no nariz, andar, ficar de ponta de pé, essas coisas, esses exames clínicos rápido para ver se tinha alguma outra coisa. E eu também já tinha feito uma sonografia da cabeça e não tinha dado nada. E daí eu falei pra ele como era a dor de cabeça e que meu olho tava lacrimejando. Eu não sabia muito certo do que era essa dor de cabeça e pensava que, tipo, meu olho tava lacrimejando pela intensidade da dor de cabeça e que eu tava praticamente, tipo, chorando por tanta dor, sabe? E aí ele falou que, tipo, não, o que você tem é chamado de cluster headache. E ele falou que não existe cura pra isso. Quando você é diagnosticado com isso, você vai ter isso praticamente pro resto da sua vida. E daí você vai precisar fazer tratamento.
O tratamento não é tipo o ano todo, é só durante as crises e você toma 2 remédios. Um deles eu posso começar a tomar já, mas eu ainda não tô tomando porque eu tô com medo desse remédio. Eu fui ler a bula e, tipo, tem 300 coisas que pode dar errado e isso me deixou com muito medo. Então eu vou falar com a minha médica primeiro. E o segundo remédio, que é um spray nasal, eu não tenho certeza se eu posso tomar. Eu tenho que ir primeiro na minha médica que tá cuidando sobre as questões da minha cirurgia que eu fiz o ano passado. Aqui tá um vídeo sobre a minha cirurgia que eu fiz o ano passado. Foi uma cirurgia bem grande, foi na veia do rim, então tem que ter cuidado, não posso tomar todo tipo de remédio, então vou ter que ir lá pra saber se eu posso tomar esse remédio ou não. E daí, né, ele falou que tem esses 2 remédios que toma durante a crise e tem uma terceira opção, que é oxigênio. Eu vou confessar, quando ele falou, tipo assim, oxigênio ajuda, eu pensei assim, mas eu tô respirando, não é como se eu parasse de respirar. Aí ele falou, não, você usa uma máscara, né, de oxigênio, você toma oxigênio em alta dose e na maioria dos casos ajuda. Aí ele falou, você pode vir um dia que você estiver tendo uma crise e vir numa emergência e falar que você tem isso e que precisa de oxigênio. Aí eu falei, bom, eu fui de manhã, né? Eu falei, bom, pelo que eu conheço, de tarde eu devo ter um. Então eu venho de tarde. Ele falou, você pode vir hoje ou amanhã. E aconteceu que eu não tive nenhuma crise no dia. Só porque eu disse que eu ia ir. Mas aí, depois de alguns dias, eu tive uma crise forte de novo. Então no outro dia eu já tinha tido uma crise, mas eu não queria ir, fiquei com preguiça. Acabei tomando um remédio mesmo. Tô tomando dipirona pra isso. Daí eu falei, tá bom. No outro dia que foi a crise forte, eu falei, não, agora eu vou pra testar. Cheguei na emergência, pensei que ia ser tipo super rápido, porque como é conhecido como uma das dores mais intensas que um ser humano pode sentir, eu pensei que eles iam tipo me isolar, deixar eu num canto quieto e me dar oxigênio logo, mas não, demorou 1 hora para eu ser atendida, e isso porque eu levantei e falei tipo, eu só preciso de oxigênio, quando é que isso vai acontecer? Aí eles falaram tipo assim, como assim oxigênio? Eles leram a minha carta que eu levei do médico e falaram, a gente não sabe o que fazer, eu vou ligar pro médico. Ligaram pro médico, o médico falou, explicou o que tinha que fazer. Aí foi que me levaram pra uma sala e me colocaram na máscara de oxigênio. E, incrivelmente, depois de 5 minutos a dor de cabeça passou. Mas minha mãe leu na IA que você precisa, mesmo que passe depois de 5 minutos, ficar pelo menos 15 minutos com a máscara de oxigênio para a dor de cabeça não voltar. Eu fiquei 1 hora no oxigênio porque não me tiraram de lá. Quando o médico veio falar comigo e falou tipo assim, melhorou? Eu falei, sim, melhorou depois de uns 15 minutos. Ele falou, você poderia ter falado e a gente tirava. Eu falei, mas eu falei pra enfermeira, minha mãe falou, e ela falou que era pra eu esperar por você. Aí ele falou, tá bom. Aí ele falou, né, que pra eu receber a receita pra ter oxigênio em casa, eu precisaria voltar no outro neurologista de novo, que é no mesmo hospital, para ele passar a receita e eu teria que pegar encaminhamento de novo. E eu fiquei tipo assim, cara, o médico tá em cima. É só ele fazer uma receita e me dar ali, não é como se eu fosse um desconhecido e ele não me conhecesse. Mas tudo bem, tem que fazer todo o processo e eu vou fazer todo o processo de novo. Peguei já o encaminhamento, vou voltar lá e ele vai me dar a receita pra pegar o tanque de oxigênio pra ficar em casa, né? Depois de 1 hora, quando eu já estava em casa, eu tive outra crise, mas a vantagem é que se eu tiver oxigênio em casa, eu posso simplesmente colocar a máscara e a crise passar, né? Com dipirona ainda demora, com oxigênio foi bem mais rápido. E como é que isso mudou a minha vida? Bom, não estou dormindo, de cabeça me acorda todas as noites praticamente, e depois que eu tomo logo dipirona, né, porque não é como se eu acordasse com uma dorzinha de cabeça, eu acordo com uma dor de cabeça intensa, então eu tomo um remédio. E dependendo do horário, como eu disse, né, vai até 4 horas da manhã. Se eu ficar até 4 horas da manhã acordada, não tem como eu ir trabalhar, porque eu tenho que acordar de 5 horas da manhã. Então, praticamente, passei a madrugada toda acordada e não tem como trabalhar desse jeito. Então, no momento, eu estou em casa, de atestado,
Eu espero que seja só para essa semana, que eu consiga o oxigênio, consiga dormir e consiga o remédio, né, para melhorar as dores, porque os remédios é só para melhorar as dores, não é para curar, e que tudo isso melhore. Então, como eu falei, eu tô em casa, tô com muito mais sono do que o normal. Eu faço alguma coisa e fico, tipo, cansada, minhas energias esgotam, mas isso o médico falou que é normal, porque eu não tô dormindo, né? E eu falei pra ele também que eu tô muito mais esquecida, e ele falou que também isso é normal por eu não estar dormindo. Então é isso que tá acontecendo no momento na minha vida. Fui diagnosticada com a pior dor que um ser humano poderia sentir, como se não bastasse o meu diagnóstico todo. Eu fui na minha médica hoje e ela falou: nossa, você tem um histórico longo, viu? Eu falei, eu falei pra ela, parece, eu pensei que tinha acabado essa história de sentir dor, mas aí veio uma dor de cabeça que eu nunca senti antes, e nunca tive problema com dor de cabeça, e simplesmente veio. E agora é isso. Agora eu tenho que lidar com ela, mas graças a Deus logo vai passar. E é isso, vai ficar isso, tendo crise, tomando remédio, fazendo tratamento, e simplesmente é isso, tipo, eu já tive tanta dor que eu não sei nem, tipo, realmente classificar essa dor, porque eu falei pra minha mãe, quando o médico me falou que era isso, e eu li que é uma das piores dores que um ser humano pode sentir, pior do que um parto, eu pensei assim, nossa, mas eu não sei se é tão intenso assim, por causa das outras dores que eu senti, mas é assim, intenso. E daí eu falei também pra minha avó, se isso é pior do que um parto, então acho que num dia que eu tiver um filho, se for parto normal, eu vou estar sorrindo, porque tipo, eu já senti várias dores, acho que não vai doer nada, né? Corta pra eu chorando e gritando de dor. Mas tudo bem, é uma coisa do momento, depois é só felicidade, e é isso. Essa é a minha história, é isso que aconteceu, agora eu vou viver com isso. Eu não tô tão preocupada porque eu vivo na base da mão de Deus, embaixo da mão de Deus, e Ele que tem o controle da minha vida. Então, se é isso, é mais uma história, mais um testemunho, tudo pra honra e a glória de Deus. Graças a Deus eu estou num país onde eu posso ter essas opções de ir em outro médico e me consultar um pouco mais rápido, né? Nem sempre é rápido, mas tem algumas opções. E então, é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Então, deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Temos vídeos de segunda a sexta, daily vlog às 10 horas da manhã no horário do Brasil. E sábado e domingo a 1h da tarde, um vídeo diferenciado também no horário do Brasil. Hoje era pra ter saído um daily vlog, mas eu não fiz nada. Então, no dia que eu não faço nada, eu também solto um videozinho especial pra não ter um vlog de 5 minutos de eu só dizendo oi, eu sou Luana Ferreira e tipo, esse vai ser meu dia e não acabar não fazendo nada. Eu solto um vídeo diferenciado. Me segue nas minhas redes sociais, que eu vou tentar ser bem mais ativa lá, pra você não perder também nenhum conteúdo. E fica com Deus, fica na paz. Um beijo e tchau!